A passagem de hoje é Marcos 13, versículos 9 a 13. Vamos ler juntos. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Amém. Gostaria de compartilhar uma mensagem com o título Discípulos do Fim dos Tempos. Na meditação de ontem, Jesus e seus discípulos conversam sobre o templo. Os discípulos olham para o templo e o enchem de elogios. Olhem estas pedras, não são maravilhosas? Eles disseram. E também, vejam este templo, não é belíssimo? Assim, os discípulos se maravilhavam com o templo que estava sendo expandido e reformado sob a liderança do rei Herodes. Ao ouvir isso, Jesus lhes diz algo que eles absolutamente não esperavam. O que ele disse foi que o templo seria destruído em breve. Para os discípulos que admiravam o templo, Jesus disse que aquele templo magnífico e belo seria destruído em breve, e que nenhuma pedra ficaria sobre outra. Não precisamos pensar nisso de forma muito radical, como se fosse uma palavra sobre o fim iminente do mundo. Pois é o templo que seria destruído, não o mundo que chegaria ao fim. E aquele templo foi completamente destruído pelos romanos por volta do ano 70 b.C., cerca de 40 anos após aquela conversa. No entanto, apesar disso, esta palavra é claramente sobre o fim dos tempos. Jesus não falou de um fim radical, mas é certo que falou sobre o fim dos tempos. Em todo o capítulo 13 de Marcos, Jesus está falando sobre o fim dos tempos, ou seja, o fim do mundo. Contudo, o que é claro e ao que devemos prestar atenção é que Jesus não falou do fim dos tempos, mas do começo do fim. O fim dos tempos também tem um começo e um fim. É neste ponto que muitas vezes entendemos mal o fim dos tempos. O fim dos tempos não é um momento, um único ponto no tempo. Não é correto entender o fim dos tempos como um ano, mês e dia específicos. Isso não é bíblico nem cristão. O fim dos tempos não é um ponto, mas um período. É um período com um tempo de início e um tempo de fim. Ou seja, o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus é precisamente o tempo do fim. Portanto, o tempo em que vivemos agora é o tempo do fim. Estamos vivendo no tempo do fim. No texto de hoje, Jesus nos ensina como os discípulos que vivem neste tempo do fim devem viver. Como devem ter se sentido os discípulos ao ouvir estas palavras? Provavelmente ficaram muito perplexos. Por dentro, talvez até tenham pensado: foi para isso que segui a Jesus? Foi para isso que me tornei seu discípulo? Porque Jesus estava dizendo que os discípulos que vivem no fim dos tempos sofrerão perseguições. Vamos ler juntos o versículo 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Amém. Jesus disse que as pessoas entregariam os discípulos aos concílios, e não bastasse isso, que eles seriam açoitados nas sinagogas. Os discípulos devem ter esperado que, ao seguir Jesus, ganhariam poder e seriam bem-sucedidos. De fato, pouco tempo antes, houve até um pedido mundano para que Jesus os sentasse à sua direita e à sua esquerda quando ele viesse em seu trono de glória. Mas Jesus diz algo completamente diferente: que eles sofrerão perseguições. Ele os ensina que terão que ser julgados e também açoitados. No versículo 13, ele diz que serão odiados pelas pessoas, e não apenas que haverá alguns que os odiarão,
mas que os discípulos serão odiados por todos. O caminho de seguir a Jesus, o caminho de ser um discípulo de Jesus, não é de forma alguma um caminho plano e confortável. O caminho de seguir a Jesus é certamente um caminho de sofrimento, um caminho que deve ser percorrido enquanto se é açoitado e odiado. Mas aqui há um fato importante. É por causa de quê? Pelo que eles sofrem assim. No versículo 9, Jesus diz, por amor de mim. Ele diz que por amor a Ele, por causa de Jesus, por Jesus, eles serão entregues aos concílios e julgados. No versículo 13, ele também diz, por amor do meu nome. Por causa de Jesus, por amor ao nome de Jesus, eles serão odiados por todos. Então, o sofrimento dos discípulos de Jesus não surge do nada. O sofrimento dos discípulos de Jesus acontece porque eles sofrem e são odiados por causa de Jesus, por amor ao nome de Jesus. Então, como são esse sofrimento e esse ódio? Seriam coisas estranhas e incomuns que os discípulos nunca esperaram? Não é assim. De certa forma, esse sofrimento é algo muito natural para os discípulos. Porque Jesus sofreu. Como Jesus sofreu, não é nada estranho que seus discípulos sofram. É algo muito natural. Pelo contrário, a ausência de sofrimento, o fato de o mundo não os odiar, seria mais estranho para os discípulos. Pois os discípulos de Jesus são pessoas que seguem a Jesus, não pessoas que seguem o mundo. Se tivessem seguido o mundo não os odiaria. Se eles pertencessem ao mundo e simplesmente vivessem de acordo com o fluxo do mundo, seguindo suas correntes e modas, de acordo com a maneira como as pessoas do mundo pensam e vivem, o mundo não nos odiaria de forma alguma. O mundo odeia os discípulos porque eles não seguiram o mundo. Os discípulos são pessoas que, por causa de Jesus, sofrem como Jesus. As pessoas muitas vezes tentam crer em Jesus para evitar o sofrimento. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia não ensina, creia em Jesus para evitar o sofrimento. Ou seja, não ensina que não há sofrimento na vida dos crentes. Pelo contrário, a Bíblia diz que sofremos porque seguimos a Jesus. Você está passando por sofrimentos e dificuldades? Não se preocupe. Você está no caminho certo. Às vezes, ao percorrer um caminho pela primeira vez, se o destino não aparece imediatamente ou não chegamos ao destino no tempo esperado, nos preocupamos, pensando, será que este é o caminho certo? Será que peguei o caminho errado? Você tem sofrimento em sua vida? Então não se preocupe. Você está no caminho certo. Está no caminho correto. Você está enfrentando sofrimento e forte oposição por crer em Jesus? Pelo contrário, alegre-se, porque é uma prova de que você não pegou o caminho errado, mas está no caminho certo e justo. Há também outra razão pela qual os discípulos de Jesus sofrem. É para pregar o Evangelho de Jesus no meio desse sofrimento. Na parte final do versículo 9, Jesus disse que vocês testemunharão o Evangelho diante de governadores e reis. Não existe sofrimento sem sentido. Há uma razão clara pela qual Jesus nos permite sofrer. É para que preguemos o Evangelho. Jesus não nos dá sofrimento simplesmente para nos atormentar, simplesmente para nos dificultar a vida. Quando olhamos para trás, para esse sofrimento, cada um deles tem um significado. Especialmente o texto de hoje nos ensina que nosso Senhor nos permite sofrer para que o Evangelho seja pregado, que nós, crentes, sofremos. Porque através deste sofrimento, os discípulos obtêm a oportunidade de pregar o Evangelho. Além disso, há alguém que nos ajuda nesta obra de pregar o Evangelho. No versículo 11, Jesus diz, para não nos preocuparmos quando estivermos diante de governadores e reis. Ele está dizendo para não nos preocuparmos quando estivermos em meio ao sofrimento, e ele nos aconselha a falar as palavras que são dadas aos discípulos naquele momento, as palavras que Deus nos dá. Essas palavras não são as que os discípulos falam por si mesmos, mas as que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo nos ajuda. Você crê nisso? Hoje, neste dia,
o Espírito Santo nos ajuda pessoalmente. Creio que ele nos dirá as palavras que devemos dizer e nos ensinará como agir. A vida dos discípulos é uma vida ajudada pelo Espírito Santo, uma vida que, embora em meio ao sofrimento, é ajudada pelo Espírito Santo a superá-lo. Através do sofrimento, os discípulos tiveram a oportunidade de pregar o Evangelho. Não apenas isso, mas no momento de pregar o Evangelho, eles experimentam a ajuda direta do Espírito Santo, a intervenção direta do Espírito Santo. Portanto, o sofrimento não é motivo de preocupação. O sofrimento mostra exatamente a quem estamos seguindo. Pelo contrário, se não houver sofrimento, precisamos refletir se estamos realmente seguindo a Jesus. É por causa do sofrimento que temos a certeza de que estamos seguindo a Jesus. E há alguém que nos ajuda pessoalmente no tempo do sofrimento. Você não precisa se preocupar, porque estamos com o Deus Espírito Santo, que nos capacita a superar esse sofrimento. Amados irmãos, estamos vivendo na era do fim dos tempos. Esse tempo do fim não é um tempo que passa tranquilamente. Para os discípulos de Jesus, este tempo do fim é um tempo de ser odiado e um tempo de sofrer perseguições e tribulações. Mas esse sofrimento não é necessariamente ruim. Através deste sofrimento, teremos a certeza: estou seguindo a Jesus. Sou um discípulo de Jesus. Jesus também sofreu daquela forma na cruz. Então é certo que eu também o estou seguindo. Além disso, através deste sofrimento, teremos a oportunidade de pregar o Evangelho do Senhor. Como o texto de hoje descreve a obra de pregar o Evangelho, diz que é uma obra que apressa o dia da vinda do Senhor. Porque no versículo 10 ele diz: mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Assim, Jesus nos ensina sobre os últimos dias. Hoje, vivamos uma vida digna de discípulos de Jesus. Não evitemos o sofrimento, mas vivamos uma vida que prega o Evangelho através do sofrimento e revela e manifesta a Jesus através do sofrimento. Assim, estamos vivendo dia a dia, apressando o dia da vinda do Senhor. Eu os abençoo em nome do Senhor para que hoje vivam a vida de um discípulo de Jesus, sendo usados para apressar aquele último dia, dia após dia.